Bom dia. O entrevistado de hoje no broadcast ao vivo é Davi Becker, chefe de Economia e Estratégia do Bank of America para o Brasil. Becker irá comentar a decisão e o comunicado do Comitê de Política Monetária, o Copom, desta quarta-feira, que reduziu a taxa Selic de 2,25% para 2% ao ano. O estrategista também avaliará o cenário fiscal, de câmbio e de atividade brasileiros. Eu sou Thaís Barcelos, repórter do broadcast. Bom dia, Davi. Obrigada pela participação no broadcast ao vivo. Bom dia, Thaís. É um prazer para a gente estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom, Davi, qual a sua avaliação sobre a decisão do Copom de ontem e sobre o comunicado? Foi surpreendente a indicação de que pode haver algum espaço ainda para novo corte, mesmo que pequeno? Sim, do nosso lado a surpresa até acabou sendo um pouco maior, porque o nosso cenário era de manutenção na taxa de juros, então acabou sendo um comunicado e uma decisão mais, como a gente fala, dovish, né, do que o esperado. Só que mesmo para o mercado, que estava precificado para esse corte de 25, a linguagem ela também foi mais dovish do que o esperado. Basicamente, eu diria que era muito difícil fechar completamente a porta, dada a incerteza do cenário. Tem muitas variáveis aí que precisam ser monitoradas, mas parece que a porta ela acabou ficando um pouco mais aberta do que as pessoas tinham se programado e projetado antes da reunião. Nesse momento, aparentemente, o cenário base é de manutenção, como você mencionou, dependendo da evolução dos fatores, dos diversos dados, é possível que o Banco Central volte a cortar a taxa de juros. Entendi. E nesse ponto que ele fala que, enfim, se houver espaço para um novo ajuste seria pequeno, ele fala de um gradualismo adicional. Você acredita que se o Copom avaliar que precisa de um novo ajuste, o que seria esse gradualismo adicional? Parte eu acho que é uma dos pontos que que precisam ser esclarecidos na minuta que vai ser divulgada na semana que vem. Porque eu acho difícil a gente imaginar que o Banco Central vai implementar um corte de juros de um tamanho inferior a 25 pontos base. Eu diria que talvez a forma de entender isso é que você faz um 25 e espaça mais esse 25. Então, eventualmente, você fica parado algumas reuniões, aí você corta o 25. Eu não esperaria que o Banco Central mudasse o tamanho dos cortes. Me parece que o mínimo que a gente teria que trabalhar em termos de redução seria esse 25. Então, a forma de leitura seria esse espaçamento talvez maior. Entendi. E na sua leitura, a que se referem as questões prudenciais e de estabilidade financeira que o Copom cita ao dizer que o espaço para um novo ajuste, se houver, é pequeno? Bom, a gente já tinha essa discussão nas últimas reuniões de qual que seria, se existe um nível de juro mínimo, né, até onde um piso, né, para os juros, até onde o Copom pode chegar. Obviamente essa discussão ela está presente nessa frase que você mencionou das questões prudenciais e de estabilidade financeira. Na verdade, assim, se você olhar a questão do prêmio de risco, né, o Brasil é um país onde, por exemplo, a gente está com o risco de rebaixamento de rating. A gente tem, né, a Fitch com outlook negativo, tem o risco do Brasil mudar de duplo B para single B, e a gente tem um spread soberano. Então acho que tem esse fator do prêmio de risco e tem também a questão do financiamento da dívida pública, né? Então acho que assim, lembrando que o Brasil é um país altamente endividado e queira ou não, você tem que ter alguma atratividade para o financiamento dessa dívida pública. Então acho que essa discussão agora depende muito do cenário, Thaís, porque, por exemplo, se você está num cenário onde a atividade não responde, tem uma segunda onda mais forte, você tem uma discussão de uma inflação ainda muito baixa, o Banco Central pode ter espaço para testar um outro patamar. Não é o nosso cenário base, mas acho que é um pouco
para dizer que talvez essa questão é uma questão dinâmica que depende de vários condicionantes. Entendi. Mas o cenário básico de vocês é de manutenção e até tem um horizonte em que essa taxa permaneceria em 2%? Nossa visão é que a gente poderia ficar até um ano próximo a essa taxa. Aí vai depender da velocidade, do dinamismo da economia, qual que vai ser a trajetória de recuperação para o ano que vem e como que isso vai afetar a inflação. Mas, por enquanto, assim, até o final do ano, o nosso call é de 2%, e aí acho que no começo do ano que vem, talvez primeiro e segundo trimestre, o Banco Central possa deixar os juros aonde está. É muito difícil imaginar que o novo normal é um juro de 2%. Em termos estruturais. Então, é por isso que grande parte do mercado espera algum tipo de alta de juros acontecendo em algum momento do ano que vem. O Banco Central, uma coisa que eu não esqueci de comentar, ele se mostrou bastante confortável com a inflação. A inflação ela está ancorada, ela está abaixo das metas e em parte é isso que deu confiança para ele em implementar essa redução de 25 na reunião de ontem. Tá. Nesse contexto, né, de manutenção, né, de até quando esse nível de 2% pode ser mantido, o Copom também fez, né, também introduziu um trecho ontem no comunicado dizendo que não antevê redução do atual grau de estímulo monetário. Qual é a sua avaliação sobre esse trecho? Qual é a sua leitura sobre esse trecho que o BC incorporou ao comunicado? Eu acho que é uma espécie de do que a gente chama de forward guidance. Basicamente, eu acho que é justamente nessa discussão anterior que a gente teve, que é de quanto tempo o juro pode continuar baixo. Então, eu acho que nesse parágrafo ele está dizendo aí que para ele ter que subir o juro, você precisa ter uma mudança nas projeções de inflação, uma mudança nas expectativas, mas que por enquanto não está no cenário. Então, eu acho que ele quis passar essa ideia de, olha, o juro vai ficar por aqui por algum tempo. Entendi. Mas você acha que esse forward guidance também, ele tem ele tenta suavizar em algum aspecto o comportamento da curva futura de juros, que tem estado bem inclinado? Eu acho que eu colocaria de uma outra forma. Eu acho que esse tipo de comunicação, ele deixa os agentes mais confortáveis com a ideia de que o juro vai ficar baixo por mais tempo, e na medida em que isso acontece, a curva ela tende a aplanar. Mas aí, assim, depende muito do trecho da curva. Porque eu diria que o maior potencial de redução de juros na curva é no trecho 23, o 24. Quando você vai indo para trechos mais longos, 2023, 2024, né? Quando você vai para trechos mais longos, esses trechos eles acabam sendo contaminados pela discussão fiscal. Tá. Então, eu acho que aí depende. Então, eu diria que é um forward guidance que vai favorecer o aplanamento, mas eu diria que é mais claro para que a gente chama, né, a barriga, o belly da curva, que é 2023, 2024. Então, tá bom. Enfim, né, como você está dizendo, o principal risco para o Copom é fiscal, e qual é a sua leitura sobre o crescente debate sobre a prorrogação de gastos que foram feitos, né, por causa da pandemia e, enfim, sobre mudanças no teto de gastos? Sim. A gente não pode esquecer que estamos num regime de metas de inflação, então o Banco Central, o foco principal é a inflação, e aí ele olha para as outras variáveis para ver como que elas estão afetando esse comportamento da inflação. Mas a questão fiscal foi uma questão, né, que tem sido citada nos comunicados do Banco Central, e o Banco Central, basicamente, ele assume que a ancoragem fiscal vai estar presente e que o processo de ajuste estrutural vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem que monitorar quais são os sinais em relação a esses fatores. E aí, um dos argumentos que a gente tinha aí pela manutenção de juros era que a gente acha que o debate fiscal piorou bastante. Basicamente, assim, para dar 3 fatores, a gente tem uma discussão de estender a ajuda fiscal, né? E aí tem uma discussão de magnitude e de duração. Tem uma discussão de estender o estado de emergência,
Lembrando que é o estado de emergência, né, de calamidade, que faz com que você possa colocar algumas despesas, considerar algumas despesas como extraordinárias e essas despesas não são consideradas para fim do cálculo do teto. E, além disso, como você trouxe, tem o terceiro aspecto são as discussões pela flexibilização do teto dos gastos. Então, acho que a gente tem que monitorar atentamente o fiscal. Todos sabemos, ele piorou bastante, ele piorou por uma razão que basicamente o governo tinha que responder ao choque, né, porque as pessoas, obviamente, elas precisam de ajuda, mas a gente tem que olhar como que isso afeta a trajetória de médio e longo prazo das contas fiscais. A percepção, num primeiro momento, era que que o governo conseguiria restringir a ajuda a este ano. Então, o que a gente está discutindo agora é como que isso está mudando e como que isso vai afetar a trajetória da relação dívida-PIB. A dívida PIB, que fechou o ano passado perto de 76% do PIB, a dívida bruta, já se discute números perto de 95% do PIB. Então, acho que assim, a questão fiscal é uma questão que tem que ser bastante observada, e aí tem muitos ingredientes. Tem a questão tem o lado da despesa, tem a questão da reforma tributária afetando eventualmente o lado da receita. Então tem muitas partes ou muitos focos de atenção nessa questão fiscal. Entendi. Quando você mencionou, né, os principais pontos que você acredita que, enfim, teve uma piora nesse debate fiscal, pelo que você falou, então o teto está ali sobre risco por diversos canais, né? Tanto por uma extensão do decreto de calamidade, quanto por esse debate sobre a mudança. Assim, não é só o debate direto sobre a mudança que impacta aí essa visão sobre o teto, né? Essa percepção. Assim, o teto, eu acho que ele é fundamental para a ancoragem fiscal no Brasil. Então, a gente basicamente tem que fazer um esforço para não alterá-lo. Obviamente, ao longo do tempo, todos sabiam que essa discussão de flexibilização do teto ia acontecer, porque realmente o teto ele tem um arcabouço que é bastante rígido. O importante é ver como que essa discussão ela acontece. E obviamente, o ponto de partida é pior, né? Porque a gente falava de eventual flexibilização e a dívida PIB estava em outro patamar. E agora a gente está discutindo um aumento aí de 20 pontos percentuais na relação dívida PIB. Então, acho que tem que ser um debate bastante cauteloso. E a gente tem que fazer o máximo esforço para minimizar as mudanças no teto. Agora, eu acho que é uma discussão ampla. Por exemplo, vamos ter aumento de receita ou não? Porque, no limite, o que a gente tem que olhar, assim, o teto ele é importante, mas assim, se a gente tiver outras medidas que aumentem o primário, então isso pode dar um certo conforto em relação à trajetória fiscal. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, tentar ao máximo evitar mudanças no teto, e eu acho que, além disso, tem uma discussão, né? A gente está vendo essa discussão todos os dias aí na imprensa, que qual que é a chance da gente ter um aumento de carga tributária, né? Perfeito. Ainda nessa discussão fiscal, alguns analistas têm avaliado que a atual volatilidade, né, grande volatilidade do câmbio, pode estar ligada a essa piora fiscal desencadeada pela pandemia, ao mesmo tempo, né, com esse aumento abrupto da dívida que você comentou, e ao mesmo tempo que a taxa de juros está bastante baixa. Qual é a sua avaliação sobre isso? Como você vê esse comportamento do câmbio e qual a sua expectativa à frente? Tá, a nossa visão sobre o câmbio é que o principal fator, os principais fatores que fizeram com que o câmbio depreciasse são, primeiramente, a gente viu um fortalecimento importante do dólar no mundo, e isso enfraqueceu emergentes, mas por que o Brasil performou pior? E aí vem a história dos juros. Então, acho que o juro, antigamente a gente tinha esse fluxo para o que a gente chamava de carry trade. Hoje esse fluxo não existe mais, dado o nível baixo da taxa de juros. Então, é um novo normal. O novo normal é um câmbio mais depreciado do que a gente estava acostumado no passado. Se a gente tem uma trajetória de desvalorização do dólar, o real vai fortalecer também, mas
mas em termos estruturais de fundamento, de fluxo, esse fluxo de carrego que a gente tinha, a gente não tem visto. E aí, se você olhar o comportamento do investidor estrangeiro esse ano, ele tirou dinheiro do Brasil, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Esse fluxo ele não tem vindo. A nossa expectativa aqui, eu acho que o fiscal ele influencia também, porque aí é uma discussão de fundamento. Nossa expectativa é um câmbio que fecha o ano em 5,40. Então, hoje, ele, não, na verdade, está muito próximo desse patamar. Aí a gente está com o câmbio aí em 5,35. A nossa ideia aí é que o nível do câmbio deve continuar relativamente depreciado. Mais adiante, isso poderia mudar se a gente começasse a ver mais fluxo. Da onde viria esse fluxo? Viria de privatizações, concessões, de coisas relacionadas ao crescimento. Então, nesse sentido, a volta do crescimento no Brasil seria um ingrediente importante para essa apreciação do câmbio. Só para adicionar um ponto sobre o estrangeiro, assim, antes do Covid já não estava vindo, não é que parou de vir, né? Então, assim, as saídas, elas já estavam acontecendo, mas você acabou exacerbando esse movimento durante o Covid. Ok. Bom, como você falou sobre a importância do crescimento para trazer de volta esse fluxo, a gente tem visto dados melhores de atividade econômica no segundo trimestre, né, do que o mercado imaginava no princípio, diante da crise provocada pelo novo coronavírus, mas ontem o BC trouxe uma leitura não sei se tão otimista assim sobre essa recuperação da atividade depois do choque mais forte que a gente viu em abril. Enfim, hoje também o IBGE trouxe a taxa de desemprego, né, trouxe a PNAD, com queda forte e recorde da população ocupada e aumento histórico da população fora da força de trabalho. Com esse contexto, como você vê esse cenário para a atividade? A nossa visão é uma visão de melhora. Está claro que o pior momento ficou para trás e também está claro que aqueles cenários mais agressivos de queda de produto não estão se materializando. Mas as incertezas, elas permanecem. Eu acho que até o Banco Central, na linguagem, ele reconheceu a melhora, mas talvez não na intensidade que algumas casas têm reportado. E aí, se você olhar o Focus, por exemplo, do último Copom para cá, ele mostrou uma melhora aí, a queda esperada do PIB para esse ano saiu de uma queda desde o último Copom, né? Saiu de uma queda de 6,5 para uma queda de 5,7 e continua numa trajetória de melhora, mas ainda o 5,7 é uma queda bastante 5,6, 5,7 é uma queda bastante importante. Coincidência, nosso número hoje é uma queda de 5,7 para o PIB neste ano. Os indicadores, uma boa parte dos indicadores tem surpreendido para melhor, em parte porque também as pessoas trabalharam com cenários piores, mas acho que um ingrediente importante para a gente focar é a questão do setor de serviços. Que tem um peso muito importante na economia e tem performado pior do que os outros indicadores. E aí tem a ver, tem uma relação com a abertura da economia, tem uma relação com o mercado de trabalho que você mencionou. Então, eu diria que a gente tem que focar bastante nisso. E a outra dúvida, que não é só para o Brasil, é para o mundo, é o que vai acontecer com a economia na hora que você for retirando os estímulos e as ajudas que foram dadas no período da pandemia. E essa acho que é a incerteza aí, principalmente para o comportamento do quarto trimestre. O terceiro trimestre tende a ser um trimestre mais forte, mas o quarto trimestre pode ter um pouco mais de dúvidas por conta dessa incerteza do impacto da retirada gradual da ajuda. Você acredita que a economia pode ter um empurrão com esses estímulos e continuar numa trajetória de recuperação, ou pode sofrer uma parada repentina com a retirada desses estímulos? Ou é muito difícil de traçar um cenário? Acho que tem muita incerteza, mas nosso cenário base é um cenário onde a economia ela cai 5,7% nesse ano e ela cresce 3% no ano que vem. Então, nossa ideia é que a economia ela vai recuperando, mas tem muita incerteza. Todos esses aspectos que a gente está tocando aqui, eles são aspectos incertos. Então, acho que a gente tem que monitorar
a evolução deles para ganhar um pouco mais de convicção. Acho que a convicção nesse momento ainda é baixa, dada a incerteza. Perfeito, Davi. Acabamos de entrevistar o chefe de Economia e Estratégia do Bank of America para o Brasil, Davi Becker. Eu agradeço ao Becker e aos nossos assinantes. O apoio técnico é de Alexandre Leal. Bom dia.